assim: mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que estão chamados, os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me criais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não se ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos. Nós estamos diante de um texto, onde o Senhor Deus, soberano, o Deus de Israel, Ele chama o seu povo para testificar contra aquele povo que Ele era o único Deus, e que o povo de Israel era testemunha ocular do que Deus havia feito para aquele povo. E Deus está cobrando isso do povo, né? A mesma coisa Deus faz conosco. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, mas muitas vezes nós nos apercebemos pela palavra de Deus o que Ele tem feito para nós. E eu comecei a meditar com os irmãos, e eu disse que no verso 1 nós encontramos algumas coisas importantes. Porque, veja bem, por que nós não devemos temer as circunstâncias da vida, as adversidades, os problemas que surgem no dia a dia? Porque nós vemos nesse verso 1 aqui, Deus, eu te remi. Olha só, eu não temas porque eu te remi. A palavra remir quer dizer, eu comprei você. Deus comprou Israel lá no Egito. Deus comprou nossa alma lá do mundo, que estava nas mãos de Satanás, e através de Cristo, Deus pagou o preço alto, o preço de sangue, em favor das nossas vidas. Então nós somos comprados por Deus, então nós somos agora libertos por Deus. No verso 1 ainda nós vemos que Deus fala, chamei-te. Deus chamou, eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quer dizer, isso além de Deus nos comprar, isso mostra a pura graça de Deus, não é pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Deus. No verso 2 nós vemos agora uma promessa tremenda de Deus em favor das nossas vidas. Deus diz, quando passares pelas águas, estareis contigo. O povo de Israel, quando precisou passar no Mar Vermelho, Deus estava com eles. Quando precisou passar para Canaã, estava além Jordão, o Jordão cheio, Deus estava com eles. Os sacerdotes colocaram os pés lá no meio do rio, com a arca, e Deus abriu o rio e eles passaram. Então Deus não foge da responsabilidade dele conosco. As promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Não importa qual seja a luta, qual seja a circunstância,
Deus está com o povo dele. Então nós vemos aqui que Deus, eu sou contigo. Deus faz coisas maravilhosas, obras grandes em nossas vidas, mas muitas vezes nós não observamos isso. No verso 4, eu vejo aqui agora, eu parei falando sobre isso aqui, quando Deus diz aqui, olha, enquanto fosse preciosa aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei. Deus está dizendo para Israel, ó, vocês foram amados por mim, enquanto vocês estavam sob a minha proteção, sob a minha direção. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Enquanto nós estivermos sob os olhares de Deus, embaixo dos olhares de Deus, embaixo das mãos de Deus, nós estamos abençoados, nós estamos protegidos, nós estamos diante de todas as bênçãos que Deus tem para nós, mas precisamos estar embaixo dos olhares de Deus. O reverendo Ivan Espíndola de Ávila, saudoso reverendo Ivan Espíndola de Ávila, o maior presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ele dizia uma frase que eu gostava muito, dizia assim, que você fique nesta noite sobre os olhares paternais do Senhor. E que coisa maravilhosa, os olhares paternais do Senhor. Essa frase é do saudoso reverendo Ivan Espíndola de Ávila. Toda vez que ele ia ministrar a bênção no programa de rádio que ele tinha, ele dizia assim, que você passe esta noite, que você fique esta noite sob os olhares paternais do Senhor. E Deus está dizendo aqui, ó, eu te amei, por quanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. Enquanto estamos embaixo da proteção de Deus, dos olhares de Deus, irmãos, as lutas poderão ser grandes, mas a vitória está garantida, irmãos. A vitória está garantida, porque Deus está olhando para nós, Deus está nos vendo, sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos pó, como diz o Salmo 90, a nossa estrutura é frágil, mas o nosso Deus é forte, irmãos. Nós não podemos suportar muita coisa, como Jesus mesmo falou, mas o Senhor nos dá força, nos alimenta para nós suportarmos as cargas, as provas. Por isso que ele diz, enquanto fosse precioso os meus olhos, também fosse glorificado. Eu te amei pelo que deu os homens por ti e os pobres pelas tuas almas. O que Deus fez para aquele povo, Deus faz para nós hoje também. O que Deus for preciso para fazer por você, Ele vai fazer. Não importa o que Deus tenha que fazer, Ele faz se Ele for glorificado na minha e na tua vida. Mas muitas vezes, irmãos, nós não olhamos para isso. Então Deus diz, eu te amei, eu tive afeição por você, não pelo que você era, bonito ou bonita, ou rico ou pobre, não, mas é porque Deus nos amou. Jesus falou, se não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, nomeei, para que vós deis fruto. Deus te comprou, Deus pagou o preço da tua alma, e Deus te amou, e Ele tem nas tuas mãos. Jesus falou que aquele que vem a Ele de maneira nenhuma lançarei fora, e da minha mão ninguém arrebata, não. Você está protegido, está guardado nas potentes mãos de Deus. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Israel esqueceu de tudo isso. E a mesma coisa é o ser humano hoje. Esquece de todos os feitos de Deus. Irmãos, sabe, o camarada quando é chefe, ele tem que tomar cuidado numa coisa. Às vezes ele tem um bom funcionário que trabalha o ano todo, exemplar, não falta, não chega atrasado, não dá problema, é um funcionário que tem iniciativa, ele trabalha o ano todo. Um dia no final do ano o camarada faz alguma coisa errada, o chefe esquece de tudo aquilo lá. E desce o porrete no camarada, ou dá uma advertência, qualquer coisa. A mesma coisa somos nós, irmãos. Deus faz tudo por nós, tudo. Um dia que nós provocamos, ou nós entramos numa prova, esquecemos de todos os feitos de Deus. Esquecemos de tudo. O que Deus fez, aí ficou no esquecimento. Não lembra mais, não. E Deus está cobrando de Israel isso, está cobrando de nós também, irmãos. O que Deus tem feito por nós,
Quantas coisas Deus tem feito. E quando nós chegamos aqui no verso 5, Deus fala: não temas, pois, porque estou contigo. Por que vocês têm medo? Porque é apavorado. Por quê? Nessa época aqui o povo estava apavorado, com medo. Que as profecias eram que aí vinha o cativeiro. E as 10 tribos do norte já tinham ido para o cativeiro já. E agora só tinha Judá e Benjamim. E o povo com medo, e Deus está dizendo: por que, veja bem, não temas, porque eu estou contigo. A mesma coisa somos nós. Jesus falou em Mateus 28, 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Será que essa promessa, irmão, não é verdadeira para nós? Então o que nós estamos fazendo nesse mundo? O que estamos fazendo nesse mundo então, irmãos? Se não confiamos na palavra de Deus, se não confiamos na palavra do Senhor. Então vamos deixar de ser crente, vamos rasgar a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Vamos ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel conosco. O Senhor não vai nunca desamparar, não. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai nos rejeitar, não, porque Ele é o Deus dos céus e na terra. Não temas, pois, porque eu estou contigo. E Deus cumpre a promessa, estende a promessa ainda. Ela diz aqui, olha: trarei a tua semente, Deus do Oriente, e te ajuntarei, Deus do Ocidente. Vocês estão preocupados com você, mas a sua descendência, quem toma conta sou eu. A tua descendência, quem cuida sou eu. Quem vai fazer sou eu, não é você não. Irmãos, nós vivemos numa época que essas promessas aqui, o avô preocupado com o neto, a avó preocupada com... Irmãos, entrega na mão do Senhor, irmãos. Quem vai cuidar é Deus. Esteja pensando que você vai... Por mais que você faça, o bichinho dá um chapéu de você. Mas só é. Por mais que o pai e a mãe faz, o filho e a filha dá um chapéu no pai e na mãe. Mas Deus ninguém dá não. E quando Deus fala assim: eu, por um tempo que eu te remi, olha, no tempo que eu estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, ajuntarei desde o Deus do Ocidente. Deixa que Deus cuide, que Deus faz, porque está nas boas mãos, está nas potentes mãos do Senhor, está ali, está protegido, está guardado. E se Deus der corda, Deus dá corda, mas depois puxa e traz da maneira dele, porque Deus é Deus dos céus e na terra. E o que Deus diz aqui no verso 6: direi ao norte e dá ao sul, não retenha, trazei meus filhos de longe, é minha filha da extremidade da terra. Deus manda em todo o sistema solar, Deus manda em tudo que existe no planeta Terra e no cosmos. Deus manda em tudo, porque Ele é o Criador de tudo, é Ele que faz tudo. E a nossa preocupação muitas vezes está tão, veja bem, olha só. Aí Deus diz aqui, né, no verso 5, não tem porque eu estou contigo. Quer dizer, aonde está a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança está onde? Paulo disse: se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós esperamos muitas vezes só nesta vida. A nossa esperança, irmãos, tem um hino do nosso treino que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Onde está a tua esperança? Eu estou esperando que amanhã é um dia melhor. Deus ajude que seja. E eu quero que Deus faça grandes coisas na tua vida. Você sai daqui abençoado, que amanhã seja um dia melhor. Só que tem um detalhe: a nossa esperança no dia melhor é o dia melhor com o Senhor. Não é a esperança no dia melhor, muitas vezes, quando a gente só espera de um jeito. Mas Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós estejamos olhando para Ele, confiando nele, porque as nossas bênçãos estão na mão dEle. As nossas bênçãos estão na mão dEle. É Ele que é o Senhor da bênção. Irmãos, está mudando tudo, tá? O povo hoje está que nem o povo de Israel, não está entendendo mais nada. Irmãos, por mais que nós fizermos, por mais capacidade que nós formos, tudo que nós possuímos e que nós tenhamos e que nós venhamos a ter, tudo vem das potentes mãos de Deus. É do Senhor.
É por isso que Deus está falando aqui. E o verso 7, agora Deus fala agora para o povo de Israel aqui, ó. E todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. O que Deus está dizendo aqui, ó? Eu criei vocês, foi para a minha glória. Deus criou a igreja para a glória dele. Deus não precisava de igreja na terra, não, irmãos. Mas ele ia ser glorificado de que jeito? Através da sua criação. Que ele sabia que ia criar o homem, que ia formar o homem e a mulher, e o homem ia pecar, e que Deus ia ser glorificado de que maneira? Através da igreja. Então Deus criou a sua igreja para a sua glória. Então isso agora é um privilégio dos cristãos. É um privilégio dos cristãos. Nós temos agora o povo para a glória de Deus. E aqui, irmãos, nós podemos falar muito sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você, aos olhos de Deus, você vale mais que o mundo todo. Você, aos olhos de Deus, você é precioso mais que qualquer coisa. Porque a Bíblia fala que o Filho de Deus, se alguém tocar nele, é a mesma coisa que tocar nas meninas dos olhos de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 7. E todos são chamados pelo meu nome, eu se criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, veja bem, fomos criados para a glória de Deus. O nosso privilégio é sermos não somente criação de Deus, mas criação e filho de Deus através de Jesus Cristo. Agora, irmãos, parece que isso não tem mais valor. Parece que isso não tem mais valor nenhum. Esse privilégio não existe, parece. Que você é. Ah, eu sou, sabe, eu sou crente, sabe. Você fala assim, eu sou uma pessoa que fui criado para a glória de Deus e tenho o privilégio de ser filho de Deus. Irmãos, Israel foi chamado para ser testemunha de Deus. Aqui ele vai dizer no verso 8 agora, trazer o povo cego que tem olhos e surdo que tem ouvidos. O povo não entendia isso. Hoje o povo também está cego e tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, irmãos. Você foi criado para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Então você sabe que você tem o privilégio de ser filho de Deus através de Cristo. E Paulo fala, escrevendo aos Romanos, que somos herdeiros em Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que Cristo herdou é nosso, como diz aquele louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Que privilégio você tem de ser cristão e se dar por derrotado. Sabe, irmãos, o Dr. Lloyd Jones, ele usa, nas minhas palavras, não me recordo mais o texto, como é que ele escreveu, mas ele quer dizer bem assim, tem cristãos que é a mesma coisa que você ser filho de um grande rico, e se achar pobre. Filho de um grande rico, tem a casa do pai, tem tudo que o pai tem é dele, como Jesus contou uma história, uma parábola sobre isso. A mesma coisa é o cristão, nós somos filho do Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que nos ama, que nos remiu, que nos comprou, que nos salvou, aquele que está conosco, olhando para nós, que nos ama, que nos protege, que nos guarda. E agora, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Nós vemos aqui que nós não acreditamos em nada disso. Não confiamos nessas palavras. Parece que essas palavras são utopia, parece que essas palavras são palavras vagas, que entram no ouvido e saem no outro. E Deus fala, traz esse povo cego que tem olho, e traz esse povo surdo que tem ouvido, que eu quero agora mostrar para eles agora. Olha, verso 9, todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifique, e para que se ouça, e para que se diga a verdade é. Qual é o Deus que tirou um povo de outra nação? Qual é o Deus que abriu o mar vermelho? Qual é o Deus que deu maná no deserto? Qual é o Deus que deu coluna de sombra durante o dia? Que deu coluna de fogo durante a noite? Cadê esse Deus? Israel tinha esquecido tudo isso.
E agora Deus fala para aquela nação de Israel, que tinha esquecido de tudo: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo. O que Deus já fez por você na tua vida, na tua família. E nós esquecemos disso, irmãos. E Deus está dizendo assim: olha, o que eu fiz, eu posso tornar a fazer, porque eu sou o Deus que fiz e o Deus que faço. E você é minha testemunha que eu posso fazer. Irmãos, será que nós precisamos acordar com um puxão de orelha desse, para crer, para confiar num Deus poderoso desse? Aonde está a nossa confiança? Sabe, irmãos, confiar numa conta bancária recheada é fácil. Confiar que você vai sair daqui e vai para a sua casa, você ter a sua casa, é fácil. Mas confiar é você não ter nada no banco, saber que amanhã o Deus que pode fazer algo por você e a sua história mudar. É saber que você não tem uma casa e que você paga aluguel, mas que amanhã Deus pode mudar a sua história e você pode ter uma casa. Aonde está a nossa confiança? Onde, irmãos? Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus tem tratado sério conosco, irmãos, nessa questão de confiar nele. O Deus que promete é o Deus que faz. Deus não chama o povo para prometer coisas vãs, não. Deus nos chama para ele ser glorificado e exaltado. E aqui no verso 10, ele diz aqui, olha: vós sois meu testemunho, diz o Senhor, o meu servo em quem escolhi, para que o saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá nenhum. Eu sou o único. Deus está dizendo assim: eu sou exclusivo. Eu sou aquele que faço, aquele que fala e aquele que faz. Não tem negócio, irmãos. Nosso Deus é o Deus, o verso 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não adianta buscarmos aqui ou buscarmos ali. Nós temos que buscar no Deus da Bíblia Sagrada, no Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, e aquele que está contemplando nossa vida com os seus olhos paternos, porque Ele nos ama, porque Ele quer fazer de cada um de nós mais que vencedor neste mundo, irmãos. Deus não quer fazer de você um vencedor, não. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala que você é mais que vencedor. Vencedor é uma pessoa que disputa alguma coisa. Mas os cristãos não são vencedores, não. Os cristãos são mais que vencedores por aquele que nos amou, por Jesus Cristo. Porque você não faz nada. É Ele que faz tudo por mim e por você. Porque Ele nos ama, irmãos. Aí no verso 12, Deus diz aqui, olha só: eu anunciei e eu salvei. E eu anunciei que ia tirar o povo e tirei, salvei. Salvei. Olha só: eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Tentaram fazer um bezerro de ouro lá, mas Moisés quebrou lá. Olha só: pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Deus está dizendo assim: olha, quando vocês tentaram fazer um Deus estranho lá, o Moisés quebrou aquilo lá e fez vocês ainda beber a água ainda. Certo? Olha o verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, você parou para pensar um pouco nisso aqui? Você parou para pensar um pouco nisso aqui? Irmãos, um Senhor que nos ama, um Senhor que nos protege, um Senhor que nos fortalece, um Senhor
que está conosco todo o dia, toda noite, em todo e qualquer lugar que nós estejamos, Deus está presente e está de olho em nós, nos protegendo, nos guardando, e nós muitas vezes esquecemos exatamente isso aqui, ó. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir a tua bênção, irmãos? Se o Senhor já designou a tua bênção, maldição nenhuma não vai atrapalhar a sua bênção, não. Existe uma utopia aí. Irmão, sabe, olho grande, inveja, olho grande é coisa de macumbeiro. Para quantos filhos de Deus, Isaías diz lá mais para frente, Deus vai dizer assim, olha, o ferreiro faz a sua arma, o carpinteiro forja exatamente a madeira, mas olha, nenhuma arma preparada contra ti não prosperará. A palavra de Deus que é enviada para nós, ninguém vai impedir, porque o Senhor diz aqui na sua palavra, operando eu, quem vai impedir? Se Deus já decretou a minha vitória, não existe diabo que vai impedir. Se Deus decretou a tua vitória, não existe diabo que vai impedir. Se Deus decretou a nossa vitória, não existe homem que irá impedir. Não existe, irmãos. Porque o Senhor é o Senhor. Ele é o Senhor. Podemos ser falhos, fracos, negligentes, mas essa palavra é para nos animar, dar ânimo, irmãos. Para nós confiarmos nesse Deus que faz, não é no Deus que fazia, não. Porque hoje se prega muito também um Deus que fazia. Irmãos, Deus operava tanto. É verdade. E por que não opera hoje? Porque você não quer. Sabe, irmãos? É verdade. Não opera hoje porque você não quer, porque eu não quero, porque eu fico esperando para o outro. Toma iniciativa você. Eu quis estar falando assim, vocês são minhas testemunhas. Toma iniciativa, comece a crer. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Tudo! Não é uma parte, não. Senão Jesus tinha falado, uma parte é possível, a outra não. Não, tudo é possível ao que crê. Você crê? Marta, você crê? Creio. Então você vai ver a glória de Deus. Israel perdeu muito por não acreditar em Deus, irmãos. Nós estamos perdendo muito por não colocarmos a nossa confiança devida em Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós aqui, irmãos. Porque muitas vezes nós falamos muito, mas cremos pouco num Deus tão grande. Às vezes nós lemos isso aqui, para nós isso aqui é coisa que passou. Não, irmão, isso aqui é vivenciado o dia todo. Isso aqui se cumpre em nossa vida dia e noite. Irmãos, um Deus está conosco em qualquer momento do dia, qualquer momento da noite. É um Deus que cuida de nós como a ama cuida do seu filho que amamenta, como a mãe que cuida do seu filho que alimenta, que dá de mamar para ele. Porque se Deus nos abandonar, irmãos, existe um adágio popular aí, se com Deus está ruim, se Deus está pior, pensa nisso aí. Se com Deus a coisa está difícil, sem esse Deus, rapaz, aí é que você está perdido mesmo. Se com tudo isso que Deus é por nós a coisa está difícil, imagina sem isso aqui então. Como estaria a nossa situação? Mas como diz Paulo aos Coríntios, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória tua já está garantida, irmãos. Agora você tem que colocar sua fé em ação. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer nesse Deus. Você tem que crer de coração. Colocar a tua confiança em Deus e passar a agir de maneira diferente. O que Deus está chamando para a atenção de Israel aqui, ó. Israel muda o seu quadro de vida, muda a sua maneira de ver, muda a sua maneira de ouvir.
Muitas vezes nós temos olho bom, mas enxergamos pouco espiritualmente. Muitas vezes a nossa audição é muito boa, mas ouvimos nada espiritual. Só ouvimos o que é carnal. E Deus está dizendo assim: traz aí um povo cego, que tem olhos, e surdo que tem ouvidos. Traz aí, que eu quero mostrar para esse povo aqui a diferença de quem tem olho espiritual e de quem tem ouvido espiritual. Podemos, irmãos, ser cristãos, mas não ter olho espiritual e nem ouvido espiritual. Nunca vamos chegar nesse patamar aqui, operando eu quem impedirá. Nunca vamos crer nisso, não. Porque que se crê com os olhos espirituais e com o ouvido espiritual. Com o olho carnal, nós não vamos chegar no Israel, não chegou, porque via tudo de maneira carnal. E Jesus fala para os fariseus: a lei é espiritual, a lei é santa. E vocês negligenciam o principal da lei: a misericórdia, a justiça e a fé. Eles não tinham fé em Deus, não tinham fé na lei de Deus. A mesma coisa as pessoas hoje. Crê em Jesus Cristo, que é seu Salvador, e é verdade, mas não crê nas suas promessas, não crê na sua palavra. Não, Jesus Cristo prometeu, fiel que prometeu, o que também fará. Deus não chamou um povo simplesmente para deixar perecer, não, irmãos. Deus não chamou um povo para deixar perecer, não. Deus chamou um povo para cuidar desse povo. Deus está falando para Israel assim: prova o que eu não fiz para vocês. O que vocês precisaram, enquanto fossem preciosos os meus olhos, vocês foram glorificados. Eu cuidei de vocês. Até mesmo quando murmuraram, pedindo carne para comer, Deus mandou cordoniz, diz o texto lá em Números, que eles comeram carne até sair pelas narinas. Deus cuida de nós. Como diz o cântico: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. E Jesus falou sobre isso. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com os pintainhos? Quantas vezes Deus está protegendo debaixo das asas dele, protegendo você, guardando você, e você não está crendo. Você não está crendo, você está até duvidando. Porque não tem olho espiritual e não tem ouvido espiritual. Se Deus permitir, numa outra quinta-feira, noite da bênção, vamos continuar falando sobre isso aqui. Vamos ficar em pé.